Boa noite, pessoal. Estamos aí continuando com a jornada. Hoje é quarta-feira, o tempo passa mais rápido do que a gente imagina, né? A jornada nossa começou na segunda-feira e estamos aí no terceiro dia e seguindo a trilha de conteúdo, né? De um mapa de trabalho com vocês. Nós vamos falar um pouco hoje sobre proposta de valor, dando sequência na construção do projeto, nesse aspecto importante, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para dar um pouco de sustentação de conteúdo para vocês. E a gente vai dando sequência a partir daí, ok? Boa noite, Vitor. Boa noite, Fidel. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade enquanto eu faço o compartilhamento aqui. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Fedel. Mais uma noite aí de conteúdo para as equipes, né? As equipes já estão construindo as soluções, já estão pensando nas soluções, e hoje é dia da gente falar um pouco sobre proposta de valor para essa solução, né? Então, eu também estou ansioso de acompanhar aí a sua apresentação para a gente aprender um pouquinho mais sobre como que a gente pode trazer valor para aquilo que a gente está construindo em termos de solução, né? Então, tô bastante ansioso para acompanhar aí o seu conteúdo. Boa noite também, né? Boa noite, Marcelo, boa noite, Vitor. Eu já falei anteriormente, é sempre bacana demais ver o Marcelo explanar, né? Porque ele tem realmente um dom aí de oratória incrível. E eu acho que aí é uma grande oportunidade, aí, pessoal, de espectadores, aí conferir um conteúdo de excelente qualidade de uma pessoa que tem realmente um dom diferente. Aí. Ele sabe passar muito bem, com muita clareza, e a gente fica sempre bem empolgado para ver o que vem pela frente. Marcelo, aí é com você. Um abraço. Vitor e Fedel, depois eu pago a pizza para vocês, tá? Por esse merchan. Que nada, a gente está aqui em trabalho, um trabalho coletivo, somando forças e vamos trabalhar juntos. E mais uma vez, lembrando, né, que a gente tem aqui esse projeto, o Dental Datatom. Ele foi concebido e desenvolvido e está sendo realizado pela Dental Startup, com o suporte de infraestrutura da MV Play e também em parceria técnica com a Odontodados, com o apoio da Associação Brasileira de Startups de Saúde e com os parceiros master, né, Makira e assim Implant System. Então, com esse time todo, a gente vai dar sequência aqui na nossa apresentação de hoje. E então, lembrando um pouco mais vocês todos com relação à trilha que a gente está seguindo, né? Então, o primeiro dia, na segunda-feira, a gente fez o início com a abertura, apresentamos aí os desafios e fizemos um webinário com a temática do problema, né? Da gente entender com detalhes e com bastante profundidade, né? O problema que a gente chama no jargão do ambiente de inovação de dor, né? Foi um apelidado de dor e não que necessariamente tem uma similaridade com a área de saúde, mas representa uma necessidade, né, do usuário final. Esse usuário pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, pode ser um grupo de pessoas, pode ser uma cidade. A cada caso é uma situação, né? E aí a gente liberou os grupos para continuarem os seus trabalhos e dando suporte de mentoria. Isso foi na segunda. Ontem a gente avançou um pouco mais a partir do módulo, né? As pessoas e as equipes seguindo, né? E crescendo o seu trabalho a partir do módulo de problema, indo para o módulo de validação, ou seja, eu estou começando a entender do que se trata, estou começando a conceber que problema é esse, e eu começo a validar ideias que são aplicáveis ou não para a solução daquele problema que foi construído. Então, é um processo bastante modular, um processo de progressão, e esse é o método que a gente está desenvolvendo. Então, dentro dessa temática, né, o trabalho de hoje, a nossa conversa de hoje, vai nessa direção, né, de trabalhar a questão do conceito de proposta de valor, mas a gente como fez já também ontem, né, e a gente colocou isso claramente para vocês na segunda-feira, a gente, a título de estímulo técnico, a título de facilitar a construção do projeto, a gente criou alguns pit stops, né? A gente criou alguns pedágios em que vocês entregariam ou entregam para a gente, alguns grupos já fizeram,
a entrega dos formulários, que é uma espécie de uma roteirização, né, da pauta discutida durante a apresentação. Então, até às 7 horas da noite foi a data de entrega do formulário de validação referente, né, ao dia de ontem, e assim sucessivamente, né? O grupo tem o conteúdo, trabalha o conteúdo em 24 horas e vai seguindo o seu caminho, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar essa temática da proposta de valor e soltar vocês depois para poder desenvolver as atividades e os trabalhos, tá? Então, acho que vocês estão vendo aí, né? A gente agora vai falar um pouco mais do conteúdo propriamente dito, né? E a gente conversou bastante sobre esse aspecto, né? Da causa raiz do problema e como é que é importante a gente imaginar um pouco essa ideia. Por que é tão importante isso no nosso segmento de saúde, no nosso segmento de odonto, né? Ficou cada vez mais claro e está ficando cada vez mais claro de que a gente veio de um segmento muito de execução, né? Um segmento muito fazedor. A gente está muito acostumado com processos de execução. Na rotina clínica odontológica, a gente tem muito essa questão do fluxo de trabalho, dos procedimentos a serem feitos, e a gente até às vezes perde um pouco a noção por que a gente está fazendo aquilo, né? Por que a gente está efetivamente seguindo aquela sequência. É lógico que a gente busca um resultado clínico, um resultado ah, de saúde para o paciente final, mas muitas vezes a gente padroniza um método e às vezes nem reflete muito o porquê que a gente está utilizando aquele método, né? E essa questão da conexão da indústria com a academia é um aspecto que a gente já vem discutiu com vocês, como é claro às vezes, essa separação do que a indústria, né, está oferecendo para o dentista como usuário, consumidor de produtos e equipamentos da área odontológica, né? E como é que a academia vê tudo isso? Como é que o ambiente das universidades, como é que tudo isso está encaixado? E a gente percebe ainda uma distância. No Brasil, essa distância ainda é até maior. Em outros países, a gente percebe que existem centros de desenvolvimento, interfaces de pesquisa, centros com grande parceria de empresas, em que a gente tem um pouco dessa imagem confusa dessa relação, né, da ciência com o ambiente corporativo um pouco mais normal, um pouco mais clara e com naturalidade essa comunicação. A gente vê muito isso na América do Norte, na Europa e também agora em progressão, especialmente na Ásia, né? No Sudoeste Asiático, Malásia, como por exemplo, o Japão, a gente percebe essas iniciativas, né? E a gente na verdade isso é uma pegadinha, né? E a gente confunde um pouco o ambiente da formatação de um projeto de pesquisa, né? E que necessariamente ele tem que ter um distanciamento dessa questão da valoração, né? De atribuir valor para aquilo que está sendo feito. E quando a gente percebe que não é bem isso, hoje em dia até com toda essa nova abordagem voltada para processos de inovação, para ambientes inovadores. A gente vê as universidades até criando hubs de inovação, querendo interagir com inovação aberta com o mercado como um todo, né? Com a sociedade como um todo, aproximando as empresas, aproximando outros núcleos, né? Então, a gente percebe isso acontecendo em universidades públicas brasileiras, o que é um paradigma que está sendo quebrado, ainda bem, e a gente começa a perceber de que tudo, na verdade, a sociedade toda está atuando, né, especialmente em ambiente profissional e ambiente científico, em prol do bem-estar do cidadão. Então, se essas forças não se unirem, talvez o cidadão não consiga receber a melhor solução, porque uma parte não está se comunicando com a outra. Então, a gente tem mais é que colocar todo mundo para conversar, lógico, com qualidade, com estruturação, com uma infraestrutura de informação que as pessoas consigam, né, gerar resultados eficazes, né, ter um caráter de solução mesmo, resolutivo, mas essas partes têm que se comunicar de maneira bastante intensa. Então, a proposta de valor, ela tem, no fundo, um pouco desse olhar, né, do valor mesmo, não do valor monetário, não do valor simbólico, né, mas de algo que seja apropriado do usuário, né, que o usuário consiga realmente ver valor nisso, né? A gente pode falar no jargão brasileiro, na gíria brasileira, agora estou vendo vantagem, né? A gente fala, o povão brasileiro, a gente usa muito essa expressão. Então, tem muito isso de a pessoa realmente perceber que ela foi modificada para melhor, que ela recebeu um benefício real, de que a vida dela, ou aquela necessidade, né, o problema, a causa raiz, a dor,
ela teve a solução que tinha a necessidade de ocorrer. Esses caminhos são vários, desde o serviço público, passando pelo corporativo, trabalhando por formatos de parcerias público-privadas e assim sucessivamente, né? A gente está com um olhar cada vez mais amplificado. Demorou para engatilhar no Brasil, mas a gente está percebendo agora as iniciativas ocorrendo, né? Só um minutinho aqui que eu estou acertando a tela. Legal. Então, a partir daí, a gente começa a perceber um pouco a validação dentro desse contexto, né? Eu estou trazendo vocês um pouco do raciocínio para engatilhar um pouco, engatar vocês um pouco no ritmo da quarta-feira, né? No terceiro dia. E a validação vem com essa proposição mesmo, né? E que a gente vai confirmar ou não as hipóteses que a gente está imaginando para a solução daquele problema. Então, as equipes estão se conversando, as equipes estão dialogando e estão pensando em possibilidades e soluções, procurando avaliar e analisar os dados, né, que foram propostos e, bom, o que eu consigo trazer esses dados para possíveis soluções. E na hora em que a gente olha para aquele banco de informações, olha para o nosso usuário e olha para o problema e tenta fazer todas as conexões através do processo de validação. Então, a gente tem que conversar, contatar, ir para a base de informações para falar, bom, essa é uma solução que realmente tem potencial de atender aquele problema, eu estou validando esse processo nesse sentido. Então, estou só construindo um raciocínio com vocês do problema, a causa raiz, depois a validação como um processo de confirmação ou não, né, dessa etapa dos estudos e das possibilidades da que a gente chama de hipótese para tudo isso, né? É super importante, gente, nessa etapa da validação, só lembrando o que foi conversado ontem, para a gente tomar muito cuidado para não validar o nosso ego, né? Porque se tem uma coisa que gente de projeto gosta de fazer, equipe gosta de fazer, quando chega numa ideia boa, ela se apaixona tanto pela própria ideia que perde o foco do problema, né? Então, o Vitor deixou muito claro isso na segunda-feira, para se apaixonar pelo problema e não pela ideia, né? Isso é muito comum. Então, às vezes, as pessoas procuram processos de validação da ideia, né? E não a validação do que está sendo apresentada sob o ponto de vista do usuário. Quando a gente está fazendo a validação, a gente tem que transferir essa responsabilidade da validação para quem vai receber o produto, a solução, vai ter contato com com a nossa iniciativa, né? E não validar o que a gente quer, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não validar o próprio ego, o que é muito comum e a gente percebe muito. Onde é que isso vai parar lá na frente? Muitas vezes as equipes e até os projetos, né, as próprias startups, elas gastam muita energia, elas acabam gastando investimentos, infraestrutura, para perceber que lá na frente o que elas imaginavam que seria uma solução fantástica não tem enquadramento, ou não tem absorção, ou as pessoas realmente não têm interesse e não comprariam, né, ou não absorveriam aquela solução apresentada. Então, houve uma grande perda de tempo e investimentos e recursos, porque a pessoa ficou se validando ao invés de validar com o usuário final, o processo como um todo. É só um lembrete, e aqui a gente está procurando também confirmar e reforçar um pouco os conceitos essenciais que estão sendo trabalhados, né? Lógico que isso, tudo que nós estamos falando, é a infraestrutura, é o desenho de base, é o alicerce dentro do pensamento da aplicação de uma maratona de programação em que a gente vai correr em paralelo, né, com análise de dados e geração das soluções a partir daí, né? Nós estamos falando aqui mais em nível conceitual de projetos e conceitual de soluções. Então, o formulário 2 de validação, né? A gente tem uma expectativa dessa entrega de vocês sempre um pouquinho antes dos webinários, né? Então, o grupo normalmente, a equipe normalmente tem 24 horas para usar o formulário como uma guia, né? Como um guia operacional. Volto a dizer que a gente não está cobrando obrigatoriamente a entrega do formulário, mas ela é fortemente sugerida, né? Porque é uma forma de vocês terem um roteiro, né, de preenchimento e de formatação das ideias. Isso clareia as ideias para vocês e torna o processo muito mais palpável, muito mais realista, quando a gente tem um documento em que a gente registra tudo o que está acontecendo, né? Então, formulário 1, formulário 2 e assim sucessivamente, né? A gente trabalha muito com o conceito de realmente colocar
o pé na rua, né? Conversar e dialogar. Lógico que quando eu falo isso é muito mais simbolicamente, mas é muito interessante nessa fase de validação a gente conversar pelo Zap, mandar dúvidas, mandar um formulário, às vezes, para um grupo de pessoas, interagir, usar as mídias sociais para pessoas mais próximas fazer um contato. Então, quando a gente fala aqui colocar o pé na rua, não necessariamente presencialmente, se for viável, ótimo, e seria até mais enriquecedor, mas a gente está falando aqui muitas vezes em utilizar os meios eletrônicos e digitais para poder fazer esse um a um, né, com o usuário final, na medida em que o projeto permitir propiciar, né? Nós estamos aqui, lógico, durante a maratona, fazendo uma série de exercícios e modulando e criando projetos. Mas as startups, quando vão para o nível da validação, elas fazem, sim, pesquisas de corpo a corpo, pesquisas postando nas mídias, fazendo levantamentos pelo Zap, fazendo visitas em locais em que aquelas entregas vão ser feitas, ou em cidades, ou em localidades, conversando com os agentes que vão decidir em tudo isso, para poder justamente validar com a maior precisão possível esse processo como um todo, né? Então, quanto menos eu errar, mais barato vai ser o erro. Quanto menos, mais rápido, né, eu corrigir, mais barata vai ser o meu desenvolvimento. Então, é muito importante esse olhar de vocês, né, nessa direção. Então, construindo esse raciocínio com vocês, né, e agora vai ficando mais nítido e mais claro que depois de eu ter um entendimento profundo e claro do problema e do usuário desse problema, né? A pessoa que enfrenta essa dificuldade, ou volto a dizer, pessoa, empresa, cidade, município, não importa quem vai ser o usuário, né? Pode ser uma pessoa ou várias. E a gente tem depois também a grande importância da validação e a proposta de valor, ela fica clara dentro dessa trilha, né? Porque eu tenho que gerar valor para esse grupo de pessoas, para esse usuário, realmente entender e falar, poxa, eu tenho essa dor e ele está me apresentando na mosca, né, a solução exata para isso. É um processo de ida e vinda, é um processo de descobrimento mútuo, e as startups têm que ser leves, as equipes têm que ser leves na hora da aplicação, porque é sempre um processo de ajustamento, né? A gente está vivendo um mundo VUCA, né, que é como conhecido, um mundo muito fluido, e que as mudanças em 15 dias, um mês, o Brasilzão, no momento atual, é uma prova disso, a gente está com constante mudança, saímos agora de uma pandemia, estamos em processo, em fase, né, de eleições, então é um Brasil com muitas mudanças, e essa é uma característica mundial atualmente. Então, quando a gente fala em proposta de valor, a gente tem que ter um olhar também sempre de adaptação, né? Não é porque a gente, durante alguns meses, como uma startup ou mesmo como equipe, desenhou uma solução ou desenhou uma proposta de valor, que depois de 3, 6 meses, 9 meses, um ano ou dois, ela vai continuar sendo real para aquele usuário. Ele se modifica, ele está interagindo com a sociedade, interagindo com as tecnologias, ele também vai mudar. Então, a proposta de valor tem que mudar junto, né, com essa pessoa. Então, esse senso de olhar, esse trabalho centrado no usuário, né, e que é muito chamado atualmente de UX, né, User Experience, um pouco dessas teorias todas de interrelacionamento com o usuário, né, interfaces de maior desempenho, tem a ver com essas adaptações da proposta de valor. Então, não sentem, a partir do desenho de uma proposta de valor, não sentem nela e absorvam ela como uma verdade única sem possibilidade de mudança. Pelo contrário, eu tenho que estar sempre observando e monitorando e interagindo, né, com o usuário para poder sempre ajustar as propostas de valor, né? Então, basicamente, eu mostrar com muita clareza e muita objetividade, inclusive aqui, quanto mais simples, né, for a proposição, melhor vai ser a absorção do usuário, o que vocês vão entregar para ele, qual que é a solução que vocês vão entregar para ele. Aqui tem uma pegadinha, porque como a gente está trabalhando com tecnologia, especialmente nessa maratona, que é uma maratona voltada para programação, para a TI, a gente tem uma certa tendência de fazer a coisa um pouco mais complexa ou sofisticada, né? A gente faz uma coisa com vários passos, um fluxo com várias
várias etapas, a gente desenha um processo, às vezes, truncado de solução. Então, é uma solução muito bonita, mas ela parece uma árvore de Natal, né? Ela serve para 2 semanas, está cheio de bolinha e é muito difícil montar e muito difícil desmontar, né? Então, a gente tem que ter um olhar muito de o que é o formato mais simples, óbvio e prático e rápido em relação à apresentação da solução para o usuário final, né? Vamos lembrar também que quando a gente está começando a propor uma ideia nova para o usuário, ele tem que absorver isso por camadas, ele vai absorvendo isso aos poucos. Eu posso também, dentro de um plano de trabalho, eu ir engordando o meu valor, eu ir deixando ele mais complexo, mas eu já tenho uma relação com o usuário, eu já estou construindo uma história com ele, eu estou construindo uma jornada de relacionamento com ele. Ok, depois de 6 meses, 1 ano, depois de algum tempo me relacionando com esses usuários, eu posso tornar essa proposta de valor diferente e mais complexa. Mas o início tem que ser papum, tem que ser objetivo, tem que ser rápido, tem que ser prático. Ele tem que entender muito rapidamente e muito simplesmente tem que ser feito. Então, a dica que fica aí para a proposta de valor é: quanto mais no ponto e quanto menos informação na proposta de valor, melhor, né? Então, quando vocês vão dialogar, por exemplo, uma prefeitura apresentar uma solução de análise de dados e gestão de dados, como, por exemplo, para melhorar a distribuição de recursos nas UBS de um município que tem lá 5 unidades básicas de saúde, e lá o gestor de saúde, o coordenador de saúde bucal e o secretário de saúde, assim por diante, eles têm que tomar decisões e tem um monte de dados, né? Tem gigas e teras de dados em que eles podem avaliar. Se vocês vão propor alguma coisa, né, proponham alguma coisa de início com 1, 2 ou 3 soluções muito fáceis de entendimento. Um método de aplicação e uma solução simples e rápida e fácil de entendimento. E não façam uma lista de soluções. Olha, aqui são 15 possibilidades que você vai ter a partir da gestão de dados. Isso vai gerar confusão conceitual, né? Então, à medida que vocês forem, por exemplo, vou dar uma comparação no varejo, né? Quando a gente vai, por exemplo, no supermercado, no corredor lá dos cosméticos para comprar um novo shampoo, né? Falar aqui um pouco de um segmento paralelo para a gente entender. Se eu vejo no corredor, né, de supermercado várias opções, aquilo vai me gerar confusão. Ao invés de me facilitar o processo de aquisição e de compra, eu vou ficar confuso no processo de aquisição e compra. Então, muitas vezes, quando eu tenho poucas alternativas, isso facilita o usuário, facilita o decisor de compra para escolher. Então, cuidado para não empilhar possibilidades de solução, né? Criar, por exemplo, soluções fragmentadas ou subsoluções a partir da maior. Então, olha, aqui você vai ter a compra de insumos mais facilitada e aqui você vai ter uma gestão de equipes com uma distribuição de horas, uma produtividade maior da equipe. Ótimo, já são 2 soluções super densas, super relevantes para aquela comunidade, para aquele município. Estou dando um exemplo aqui para contextualizar vocês de que, às vezes, simplificar, priorizar a apresentação de proposta de valor é uma coisa muito importante. Pode ser que a equipe chegou à conclusão que tem 10 propostas de valor interessantes. Mas se eu apresentar as 10, eu vou gerar dispersão na hora da decisão por esse gestor, né, dessa decisão. Pode ser numa empresa, pode ser numa indústria odontológica, pode ser dentro também do serviço público, pode ser numa clínica odontológica, como a gente está desenhando possibilidades diferentes. Mas simplificar e priorizar e começar com poucas ideias e contundentes vai ajudar vocês a romper a barreira da assimilação e depois, com o tempo, eu vou amadurecendo e oferecendo novos módulos, oferecendo novas soluções e aumentando, engordando a proposta de valor, né? Nesse sentido, para ficar mais claro para vocês, tá? Então, a gente pode pensar aqui nas premissas, né, para avançar com relação à proposta de valor. A gente tem 3 grandes premissas, né? A relevância, o valor quantificado e a diferenciação, né? Um pouco do que eu comentei aqui, eu vou usar esses conceitos para amarrar um pouco esses exemplos que eu dei, né? Quando eu falo de relevância, é uma apresentação de valor, ou seja, uma apresentação de solução
que vai realmente modificar aquela realidade. Uma coisa que seja realmente importante, que realmente seja, que gere um impacto fundamental naquele contexto que a gente está inserido, qualquer que seja, né? Pode ser para o paciente, pode ser para o prestador de serviço, pode ser para a indústria, serviço público, mas quando eu oferecer, vai ser uma coisa que vai modificar para valer, que eles estavam precisando muito. Onde é que está a charada disso? A relevância está totalmente ligada ao entendimento do problema e da causa raiz. Então, quando eu estudei lá na primeira etapa o problema e a causa raiz com qualidade, fica muito mais fácil eu identificar qual que é a solução de relevância que vai encaixar exatamente naquele quebra-cabeça lá do problema ou da causa raiz. Se eu pulei a etapa do problema e da causa raiz, chega nessa etapa de propor valor, eu estou disperso, eu acho que todas servem, né? Porque eu estou com pouco entendimento do usuário, do consumidor e do gestor de decisão, né? Então, e do ambiente em que eles também vivem, né? Daquele bairro, daquela comunidade, da interação que eles têm com o setor deles, né? Da geografia daquela região, da economia daquela região. Então, a relevância vai estar totalmente encaixada, como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça, lá no início, com a causa raiz, a dor ou o problema real daquele usuário. Tá? O valor quantificado, a gente trabalha muito essa ideia que eu comentei antes, né? Que é trabalhar um pouco esses benefícios bem específicos, bem apresentados, bem estruturados, com muita clareza. É o benefício A, o benefício B e o benefício C. A comunicação da proposta de valor é um aspecto muito importante. Eu tenho que quantificar isso, né? Deixando também, inclusive, muito clara por exemplos, né? De uma maneira bastante propositiva, bastante numérica na medida que vocês conseguirem e bastante eficaz mesmo, né? Levando para a realidade daquela situação essas mudanças. Então, se vocês vão diminuir o investimento daquele município em compras, por exemplo, qual que é esse número? Qual que é esse percentual estimado? E por que é isso? Então, olha, vai diminuir em 35% durante um ano, ou melhor dizendo, em até um ano, 35% a partir da aplicação, da análise de dados e da aplicação dessas soluções, você vai ter uma economia de 35% por causa disso, disso e disso. Então, é muito importante, quando for trazer ideias de proposta de valor, levar informações bastante concretas e contundentes. Tá? Número é uma coisa importante, um pouco dessa noção prática e realista. Tá? E deixar muito claro, né? Esse é um ponto de destaque, né? Quando vai montando a proposta, deixar muito clara por que para vocês, né? Como prestadores, como equipe, como propositores, por que vocês são melhores, mais adequados em relação a outras soluções que existem aí. Então, é muito importante, super importante, vocês não ficarem só focados no estudo do usuário e no estudo do problema, mas é muito importante também vocês estudarem o ambiente, né? Quem que interage? Quais são os outros competidores? Quem é que está ali fazendo coisas similares com vocês? Existe um serviço dentro de uma empresa que já faz isso? Eles têm um departamento de pesquisa e desenvolvimento que já faz isso? Dentro lá da prefeitura eles têm isso? Dentro da clínica eles têm isso? Então, vocês têm que entender o ambiente em que o usuário está para identificar potenciais concorrentes e entender e estudar esses potenciais concorrentes. Então, quando a gente vê os pitches das equipes, né, quando a gente vê as equipes se apresentando ao final dos projetos, gravando os seus vídeos, ou quando a gente vê, né, fora das maratonas, situações reais de startups apresentando seus projetos, numa certa altura, eles falam com clareza o entendimento, mostram um painel, mostram um quadro em que eles se comparam e mostram seus diferenciais para melhor, né, o copo meio cheio, em relação a competidores concorrentes ou outros métodos que não são tão eficazes para atingir o mesmo resultado. Tá? Isso é super importante. Eu tenho que falar mesmo, né? Eu sou melhor por causa disso, eu sou mais rápido por causa disso, eu sou mais eficaz por causa disso. Agora, se eu não conhecer quem está atuando, o segmento em que aquela empresa ou aquela pessoa está,
a comunidade, geografia, características sociais, econômicas e culturais, eu não vou conseguir identificar os meus diferenciais, né? Então, vocês estão voltando, né? Vocês estão percebendo como tudo é um empelhamento construtivo, né? Fases após fases aí de conhecimentos para a gente chegar numa qualidade final de apresentação e premissa de solução, né? Então, a gente começa a desenhar essas 4 perguntas para estruturar a proposta de valor, e essa é a nossa proposição para vocês, para um nível bem prático, né? Que vocês, como equipe, respondam essas 4 perguntas de maneira bem objetiva, né? Então, vocês podem, por exemplo, numa reunião, um de vocês abre um arquivo de Word ou um Google Docs, né? um doc virtual, pode abrir coletivamente, colocar essa pergunta, a equipe faz uma discussão coletiva disso e vocês começam a levar as ideias aí até se desenhe uma resposta consistente e contundente para as 4 perguntas, né? Que solução que você vende, né? Qual é realmente a solução que a gente vende? E a gente vai dizendo isso. Qual é o público-alvo que está já... Isso é um conhecimento que a gente traz lá da fase do problema, né? Da primeira etapa. O que torna a tua solução única, né? Essa argumentação que eu construí até agora, né? Que são os pontos de diferenciação, né? E qual que é o benefício real, né? Como eu vou modificar a realidade do usuário? Como eu vou tratar aquela causa raiz? Como eu vou tratar aquele problema, né? Barra dor, para o usuário? Eu vou realmente modificar aquela realidade? Eu tenho uma solução que ela é realmente mão pesada, ela realmente vai mudar, ela realmente vai modificar? E às vezes a gente percebe que não, que a gente está imaginando uma solução que ela é muito bonita, ela tem uma embalagem muito bonita, mas falta massa nesse bolo, né? Um bolo com muito confeito e com pouca massa. Então a gente tem que fazer os ajustamentos. Gente, isso é super comum em projeto de inovação, isso é super comum em startups. As startups têm que colocar na sua cabeça, as equipes têm que colocar na sua cabeça que são processos de constante ajustamento, né? Eu posso construir uma ideia, começo a validar e eu começo a recuar porque eu percebi que ela não encaixa. Eu vou para o nível de proposta de valor, eu vejo uma situação, colho uma informação e eu tenho que fazer ajustamentos. Então, uma coisa super importante é as equipes serem leves, não sentarem em cima de berço esplêndido, né? Não ficar acomodadas em cima de situações que já avançaram e ter sempre esse potencial de maleabilidade, né? De adaptabilidade em relação às situações para ajustamento. A maior característica, né, a maior vantagem da startup em comparação com uma empresa consolidada, uma empresa com caráter corporativo mais tradicional, é a agilidade. Essa provavelmente é um dos principais diferenciais, principais vantagens de uma empresa leve num formato estratégico de startup em comparação com uma empresa com um formato tradicional corporativo, voltado para setores, decisões estruturadas e longas, passando por níveis verticais de decisão, né? De baixo para cima, de cima para baixo, ao invés de pensar de forma transversal, horizontal e rápida. Então, tem que manter essa mentalidade de ajuste, mentalidade de não ficar sofrendo se não deu certo e ir para a próxima, né? É copo meio cheio e fluidez o tempo inteiro. Então, de maneira geral, esse era o desenho. A gente, como está mostrando para vocês, a nossa intenção não é ficar fazendo palestras ou passando conteúdos técnicos muito complexos, é dar para vocês uma trilha de conhecimento que seja suficientemente válida, né, para que vocês vão desenvolvendo aí os projetos ao longo do caminho, contando com a gente lá no Discord para as mentorias e para tocando os projetos em conjunto com vocês, tá bom? Vitor e Fedel, estou aqui abrindo espaço aí para vocês quiserem comentar alguma coisa. Excelente, Marcelo. Muito, muito boa aí a sua explanação. Como você disse, todos esses conteúdos que a gente está passando aqui para as equipes, né, para os participantes, vão ser super importantes para a construção da apresentação do projeto de cada equipe, né? Então, na apresentação do projeto,
é interessante que tenha, claro, primeiro o problema que aquela equipe vai resolver, que aquela equipe quer resolver. Então, portanto, é muito importante o aprofundamento desse problema para entender muito bem o problema que está resolvendo. Então, na apresentação, a equipe vai precisar expor isso, né? Depois vai precisar passar pela questão enfim, da validação desse problema, né? Como que a equipe conseguiu validar essa hipótese de problema? Então, isso é importante conter na apresentação também. E, claro, a proposta de valor, né? O que essa solução está entregando, né? Qual que é o valor dessa solução? Então, como você bem disse, o valor da solução está intimamente ligado ao problema que ela resolve. Então, se for um problema relevante, se for um problema de fato muito relevante, a gente consegue de alguma forma resolver, aí a solução tem muito valor, né? Agora, se é uma solução que não resolve um problema muito relevante, ou muitas vezes nem é um problema, né? A equipe não, enfim, a equipe levantou aquela hipótese, mas aquilo nem é um problema, a equipe nem conseguiu validar aquilo. Se eu crio uma solução para resolver um não problema, aquela solução não tem valor nenhum, né? Ninguém vai querer comprar aquilo. Eu vou ter dificuldade de vender a solução. Então, você colocou muito bem aí, a proposta de valor, o valor da minha solução está intimamente ligado ao problema que eu quero resolver, né? Então, por isso que eu falei lá no início das nossas apresentações, que a gente tem que focar e tem que gastar um tempo e um recurso de tempo importante para a gente trabalhar esse problema, esquecer um pouco da solução lá no início, esquecer um pouco quem que eu vou atender, esquecer um pouco a programação, né? Esquecer um pouco os dados e focar no problema que eu quero resolver. Então, é exatamente por isso que a gente bateu tanto nessa tecla, né? Então, tá aí a resposta. Então, é isso. Parabéns aí. Se mais alguém quiser contribuir, o Fedel levantou a mão também, acho que ele quer contribuir. Vai lá, Fedel. Opa, eu quero sim. Eu acho que o Vitor tocou mais nos assuntos abordados pelo Marcelo, talvez na metade para o final. E eu queria mostrar uma imagem que talvez fosse do início para a metade, né? Que foi a parte de experiência de usuário. Eu poderia compartilhar aqui minha tela rapidinho. É só Pode? uma imagem. Deixa eu colocar aqui, não é? Vou tomar muito tempo. Eu acho que você. Marcelo tem que descompartilhar dele. Eu acho que Então, sim. vamos lá. Descompartilhado. Opa, pronto. É, é isso aqui que eu queria mostrar, né? Às vezes dizem que uma imagem vale mais que 1.000 palavras, né? E agora o meme está em voga, eu não poderia deixar de usar esse recurso, né? Tão valioso hoje em dia. E aqui é uma brincadeira, obviamente, com a questão da user interface, né? Que é a interface de usuário, que na linguagem de programação é o mecanismo que o usuário vai usufruir daquele programa, daquele sistema, né? E a user experience, né? O X aqui, que é a experiência do usuário, o que de fato ele está aproveitando daquele sistema, né? E aí é sensacional, não precisa explicar muita coisa, né? O bebezinho, a cara dele não está das melhores, né? Enquanto a mamãe e papai, não sei, camote feliz, né? Oh, que brinquedinho lindo, né? Adorei. Ah, não, o bebê não gostou nada, o que ele está vendo ali não é nada interessante, né? E eu acho que complementa, eu lembrei desse meme quando estava na apresentação, acho que cabe bastante aí na conversa de hoje. Se É você isso. deixa um pouquinho essa imagem aí, só para fazer uma reflexão junto com você aí, que é a questão dos dados, né? Às vezes você tem lá uma clínica, você tem uma empresa, uma indústria, você tem um serviço público, um município, um departamento, que tem muitos dados, e o gestor que chama vocês para bater um papo, ele não faz nem ideia do que ele tem ali, ele mal sabe o que ele precisa. Então, ele tá perdido, inclusive, até de começar, né? Então, é muito importante, às vezes, né, o gestor de dados, o analista, as equipes que vão trabalhar, terem um pouco esse olhar de orientação básica. Olha,
você vai ter que usar essa base, você tem uma base estruturada ou não tem uma base estruturada, nós vamos ter que limpar ou a gente não vai ter que limpar essa base, ou seja, vai ter que ter uma conversa meio como se fosse uma pré-venda, né? Uma pré-apresentação, dando uma leitura, trazendo essa pessoa para próximo, é quase como se fosse uma orientação técnica antes mesmo de fazer qualquer tipo de argumentação de oferta de serviços ou não, né? Porque é muito comum hoje a pessoa falar, não, eu tenho uma planilha, ou eu tenho lá nas nuvens, na nuvem eu tenho lá teras de dados e eu não sei nem para que serve tudo aquilo, né? Então, a proposta de valor também vai um pouco nessa direção, né? De vocês orientarem esse decisor de compra, né? Que está um pouco no nível um pouco antes do usuário final, muitas vezes, né? Mas que é uma pessoa chave nesse processo de absorção. E que muitas vezes é uma pessoa, às vezes, da área clínica, é uma pessoa da área de administração, que às vezes ela não está acostumada com análise e gestão de dados, né? Então, é importante ter isso em mente. Vem cá que eu vou te explicar. Vem comigo que você passa de ano, né? Vem cá, senta comigo um pouquinho aqui que eu vou te dar um panorama conceitual do que você tem na mão. Você tem o ouro bruto e você não está nem sabendo. Então, é importante, com relação a dados, tirar um pouco esse ruído, né? Tirar um pouco o ruído da frente do decisor, deixar a situação um pouco mais clara, tirar a neblina, para aí sim ele começar a ver a estrada, porque senão ele não vai comprar se ele tiver com dúvida. Só complementando bem rápido, né? Eu tentei procurar aqui uma notícia que eu vi essa semana. Para mim foi do Facebook, né? Falando que algum executivo, né, comentou que não, nós não sabemos o que é feito com os dados do usuário. Foi uma alegativa dessa linha, né? Bate muito com o que o Marcelo comentou agora, né? E essas big techs, né? Tem um acúmulo absurdo de informação sobre todos os aspectos das nossas vidas e da sociedade, e é um negócio tão fora da curva, assim, que nem eles mesmos não sabem exatamente com o que estão lidando, né? Então, às vezes não é problema nem da prefeitura pequena, as próprias big techs, né, estão enfrentando isso aí hoje em dia. E se a gente, quando eu comentei sobre a questão de entregar a proposta de valor aos poucos, né, numa primeira abordagem, entregar poucas propostas de valor, mas bastante contundentes, é porque o mundo dos dados é como se fosse um parque de diversões, né? A gente entra pela porta às 10 da manhã e tem um montão de atração. E a gente não vai nenhuma, a gente vai tomar um sorvete, porque a gente fica tão disperso, né, com tanto receio de tanta atração, que a gente acaba não fazendo nada, né? No começo, depois a gente vai indo devagar em uma, em uma, em uma, em uma. Mas assim, o que estou querendo dizer é que é muito importante a gente conduzir o acesso a dados, começando por níveis de prioridade. O muito importante, que vai gerar modificação para o usuário, para depois ir descendo para níveis de menor importância, né? Então, buscar indicadores que realmente vão modificar, que vão ter impacto, porque esse é um processo também dentro desses ambientes, um processo de aprendizado do líder, das pessoas que trabalham com o líder, as pessoas que vão ajudar a equipe ou vão ajudar a startup em desenvolver esse projeto em paralelo. A gente vai ter que ter parceiros lá operacionais dentro da operação. Então, a gente tem que entender que o próprio fluxo, né, de apresentação de projeto com vencimento e depois lá na frente execução é um projeto de parceria, um processo que tem lá fluxos, etapas. Então, começar devagar, com poucos assuntos, né? Com poucas propostas de valor, bastante contundentes, para ir aí sim, com a cultura, né? Já absorvida, com todo mundo já com uma atração mais adequada, aí a coisa fica mais fácil para eu começar a colocar novas camadas, né, de análise de dados e tudo mais, né? Quando a gente fala daqueles dashboards de análise, né, Fedel? Se fica com muita luzinha, ou muito numerozinho, ou muito grafiquinho, o gestor que está olhando aqueles painéis, né, ele se confunde, ele fica perdido para tomar decisão. Então, essa questão da interface do usuário tem a ver também com essa questão de como apresentar dados nesse universo.
Pronto, É isso falei. aí. É isso aí, bacana. Fedel, se você quiser já interromper a gravação, fica à vontade, porque aí a gente já interage aqui com. Só vou fazer um fechamento então, Vitor. Pessoal, então essa foi a dinâmica de hoje. A gente até fechou agora um papo, 10 minutos aqui, um papo super interessante, né? Trazendo outros olhares, né? Outras dimensões para o que a gente estava comentando, levando um pouco mais até para alguns exemplos na área de dados específicos, né? E essa interface com a área de saúde e tudo. E amanhã a gente espera vocês no próximo webinar e contem com a gente aí durante as próximas horas, ou nas mentorias, ou lá no Discord, e a gente está aqui para apoiar vocês, tá bom? Até amanhã.